Estamos de volta com mais um OAB Comunidade. Você também pode participar enviando sugestões para o e-mail oabcomunidade@tvfarroupilha.com.br ou ainda através do telefone 3268-1811. No programa de hoje estamos falando de temas atuais de direito de família. No primeiro bloco a gente falou um pouco da questão dos alimentos e nesse segundo bloco a gente vai falar um pouco da decisão recente do final do mês de abril do STJ, que admitiu a possibilidade de reparação por dano moral por abalo afetivo. Eu gostaria de saber da doutora Ângela, que explique um pouquinho para a gente qual foi o fundamento utilizado pelos ministros do STJ para admitir essa possibilidade de reparação, qual é a principal, qual o principal argumento utilizado nessa? Uma demanda com esse mesmo tema chegou ao STJ, a demanda anterior que havia chegado ao STJ, havia entendido que não haveria configuração de dano moral nas relações familiares, porque são relações com uma subjetividade extrema e que seria muito difícil de mensurar efetivamente quando teria havido algum dano. Essa decisão desse recurso especial foi oriundo de São Paulo, inovou ao tempo que reconheceu, então, que o dano moral pode estar presente mesmo nas relações familiares e que o abandono, não o abandono material, não o abandono referente ao não pagamento de pensão, mas o abandono afetivo é causa de dano moral. Um dos fundamentos é que no direito civil nós falamos que existe o dever geral de cautela. E dentro desse dever geral de cautela, com relação aos filhos, existe esse dever geral de cautela, se traduz no dever de cuidar. Ou seja, a presença dos pais, o contato, o tratamento igualitário entre os filhos, a questão da educação, da criação, da companhia, o acompanhamento do desenvolvimento psicológico daquela criança, tá? Tudo isso seriam obrigações decorrentes da paternidade ou da maternidade. Então, a negligência destas obrigações seria a causa de dano moral, de um abandono afetivo e geraria o dano moral. Se refere muito com relação à previsão do artigo 1634 do Código Civil, que menciona que os pais têm a obrigação de dirigir a criação e a educação dos filhos. Os pais, não é o guardião, não é o pai ou a mãe, é os pais. E a falta de cumprimento desse dever geraria o dano. E outro fundamento interessante utilizado que provoca e deve provocar uma reflexão é que a paternidade e a maternidade, biológica ou por adoção, é um ato de vontade. Não é uma obrigação, não é uma imposição. É um ato de vontade. E esse ato gera consequências. Gera obrigações, né? Obrigações. Então, essas consequências decorrentes da escolha. A escolha de quê? De ter ou de não ter filhos. E quando não assumidas essas responsabilidades, que é, no caso, a criação, na maior extensão possível e literal da palavra criação, pode levar à ocorrência de dano moral. Pode levar, não significa que em todas as situações irá ocorrer. Então, o que se diz é que além do básico, das necessidades básicas, aquela criança também tem necessidades psicológicas, emocionais para sua formação. E essa negligência, então, seria causa do abandono afetivo e o dano moral em decorrência disso. Hoje em dia a gente fala muito em paternidade responsável, e que engloba todo esse acompanhamento. Muitas vezes a gente vê, claro, não é regra, mas a gente vê bastante assim. Geralmente a mãe fica com a guarda, mesmo que seja compartilhada, convive mais com a mãe. O pai, muitas vezes, ele pensa, não, eu pago a pensão. E era isso. É isso. Às vezes ele acha assim que vai lá, leva um brinquedinho no Natal, ou no dia da criança, ou coisa parecida, e paga a pensão certinho, que ele é um pai maravilhoso. E está resolvida Está resolvido, como se fosse assim uma prestação de loja.
né? Ah, paguei meu carnê, tô resolvido. Mais ou menos assim, a gente vê, né, em alguns casos. A pessoa não tem aquele envolvimento, não tem um carinho, não tem uma atenção, né? Ele está restrito àquele pagamento, àquele valor mensal, e ele acredita que se encerra ali. E não é isso, né? É muito mais ampla essa questão familiar. Então é bem complicado. Eu acho bem interessante essa decisão. Eu até nem sei que reflexo exatamente vai gerar, né, que vai gerar, mas pelo menos vai servir para uma reflexão, né? Porque até então tinha essa questão mais patrimonial. Então essa decisão pelo menos vai servir para refletir mais que é muito mais ampla essa relação familiar, né? A doutora Ângela falou, então, né, explicou todo o fundamento, né, no que os ministros, né, do STJ se basearam. Eu gostaria que a doutora Jerusa também falasse um pouquinho mais, então, desse dano afetivo, o que pode ser considerado dano afetivo, ou a pessoa, de repente, a pessoa em casa pensa assim, mas o pai do meu filho não me pagou a pensão faz 2 meses, ele abandonou o filho, eu tenho direito, né? Como é que funciona? É fácil de configurar, não é? Como é que mais ou menos funciona essa questão? Bom, assim, na verdade eu entendo, né, que para caracterizar esse dano afetivo é necessário um conjunto de ações negativas dos pais com relação a essa criança, esse jovem, enfim. Pelo fato de que, na verdade, não basta uma ação ou uma omissão, no caso, né? É necessário diversas, até a gente utiliza a expressão assim, uma negligência reiterada. Então, na verdade, essa criança, esse jovem, ele tem que ser submetido a uma humilhação, a uma exclusão, sabe? Então, na verdade, tem que ter, que nem a colega Ângela falou, uma distinção de tratamento, vamos supor, entre filhos de uniões diferentes. Uma diferença de educação, por exemplo, uns tudo, outros nada. E uma diferença até de... Aqui a gente não se fala de amor, enfim, de cuidados, mas uma diferença, assim, de educação mesmo, sabe? De cuidados, né, com relação a esse filho. Eu entendo também que essa essa decisão do STJ, na verdade, ela inclusive utilizou o argumento também de que esse pai vinha até transferindo seus bens patrimoniais em prejuízo dessa filha. Então, na verdade, foi uma sequência de coisas que aconteceram durante os anos que geraram esse dano afetivo. Então, não basta uma ação, ou por exemplo, o meu pai não vem pagando a pensão por 1 ou 2 meses, isso gera um dano afetivo? Não. Na verdade, isso gera no máximo um dano patrimonial, né? Mas jamais afetivo, porque não é assim, é uma sequência de atos que prejudicam, no caso, né? Abalem ele realmente emocionalmente. E tem, claro, a questão também que a gente conversou sobre o relacionamento entre esses pais, né? O que fica com a guarda e o que não fica. Então, tem uma relação complicada, às vezes, que inclusive o pai que está com a guarda ou a mãe não estimula o relacionamento, né, com o outro cônjuge. Então, isso prejudica. Então, realmente, até tem que ser analisado o caso, porque isso pode ser até uma excludente da responsabilidade. Daqui a pouco, o pai teria a intenção de se aproximar, só que não consegue manter uma relação, né? Então, às vezes, não por vontade própria, mas por fato de terceiros, no caso. E até nesse caso específico, tem uma referência no acórdão de que havia, né, muita animosidade entre o pai e a mãe dessa menina, dessa moça. E que isso poderia ser uma causa de exclusão da responsabilidade do pai, porque não teria sido permitido a ele se aproximar. Isso foi referido, mas o entendimento é que isso não foi suficiente para justificar o abandono e as outras condutas. Reiteradas ações, né? Nesse sentido. Então, não basta, por exemplo, a filha ir lá uma vez procurar o pai, entrar em contato e nunca mais, tu entendeu? Não. Tem que continuar, sabe? Tem que ser persistente. E eu acho que outra coisa importante é que o filho efetivamente precisa se sentir abandonado. Tem que sentir esse sentimento de rejeição, no caso também de abandono. Porque tem muitos casos que o pai não procura o filho e a situação está bem assim, né? O filho não se incomoda, o pai está numa situação confortável, né? E aí... se resolve bem, Se resolve assim, melhor que estejam longe, né? Então, sim, cada família funciona de uma forma. E outra questão também, que muitas vezes, como a doutora Jerusa comentou, muitas vezes o pai que tem a guarda, né, por exemplo, pega o filho e se muda de estado,
impossibilitando né, o não convívio com o outro genitor. E depois acaba perdendo o contato. Perde o contato. Então, também, caso a caso, que a gente tem que avaliar né, a situação. Eu gostaria também que a gente comentasse um pouco agora. Então, qual é assim, o significado dessa decisão? Ela tem influência sobre outras decisões? Claro, é cedo ainda para se saber né, realmente qual o reflexo que isso terá, mas assim, o que a gente pode comentar agora nesse primeiro momento? Essa decisão acabou alterando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que é o Tribunal de Uniformização da Jurisprudência no país. Mas foi uma decisão proferida por uma turma e sequer foi uma decisão por unanimidade, foi uma decisão por maioria. Um dos ministros votou de forma contrária, entendendo que não havia dano moral, né? E o argumento utilizado por ele era que as situações são muito subjetivas para poderem ser mensuradas. Então se diz que o efeito foi efeito inter partes, só gerou efeitos entre as partes desse processo. Apesar de se dizer que não há vinculação, nenhum juiz está vinculado a essa decisão, que tenha que tomar a decisão nesse sentido, não se pode negar que essa decisão vai ter influência, né? A pessoa que ingressar com uma ação hoje vai utilizar essa decisão como fundamento, como precedente, mas não há uma vinculação. E me parece, inclusive a gente viu nesse caso, que havia uma prova muito consistente com relação a esse abandono. Então, é preciso que em cada situação exista uma prova contundente, robusta, né, de que não basta meras alegações, né? De que efetivamente aconteceu isso, né? O avanço é de que é o seguinte: antes essas situações sequer eram levantadas, porque já se dizia, já se afastava, não, dano moral nas relações familiares não existe. Né? Hoje já se pode aprofundar a questão, então se ingressar, se analisar a prova, enfim, se verificar se há ou não, naquele caso, o dano moral, que é possível de ser configurado. É possível desde que seja comprovado. Comprovado, isso, claro. Com isso certeza. É muito importante. Fique bem claro nessa situação. E que não é tão fácil de comprovar, né? Porque até pela própria subjetividade envolvida. Da relação familiar. Não é tão fácil a comprovação. Então, além dos reflexos, né, o que a gente pode também falar assim, será que essa decisão do STJ, ela pode ser considerada um avanço dentro do direito de família? Ou, por outro lado, talvez não, já que alguns dizem que estariam quantificando ou dando um preço, um valor ao afeto? O que as colegas acham sobre isso? Bom, eu entendo assim que com certeza essa decisão do STJ foi um avanço dentro do direito de família, até foi um marco na justiça brasileira, porque foi a primeira vez que uma corte superior seguiu essa linha de decisão, enfim, né? O que entendeu, reconheceu, enfim, um dano pela ausência da figura paterna. E aqui a gente fala ausência da figura paterna no sentido amplo da palavra, né? Questão que a gente já conversou sobre o dever de cuidar, de educar, de prestar assistência, alimentos. Então, na verdade, é uma série de fatores. Inclusive, a ministra, no seu voto, ela inicia assim: amar é uma faculdade, cuidar é dever. Então, na verdade, o amor é uma coisa que se conquista com o passar do tempo e com a convivência. Agora, a partir do momento que a gente assume ter filhos, enfim, é uma decisão que gera obrigações, né? Uma decisão e essas obrigações, elas têm que ser cumpridas sob pena de causar danos às partes envolvidas. Então, eu entendo que esse dano, na verdade, moral, ele não tem caráter de ressarcimento, né? Não tem caráter financeiro. Ele tem um caráter de compensação, ou seja, ele visa compensar todos esses anos que essa jovem passou sem a presença do pai, que teve essa ausência, enfim, e sofreu esses danos, né? Então, para mim concluir, na verdade, eu entendo assim, que, na verdade, essa decisão do STJ, eu entendo que ela não serve para abrir portas para o ajuizamento de diversas ações nesse sentido, mas sim serve para conscientizar os pais para que eles passem a adotar nova postura perante os filhos. Uma postura de presença, né, de participação, de educação efetiva, e não uma postura de abandono, no caso.
Ou muitas vezes nem o abandono, mas só aquela parte, só uma assistência material. Muitas vezes a pessoa, eu pago a pensão e era isso, tu entendeu? Tá bem assistido, mas na verdade não é assim, né? É óbvio que houve um avanço, mas eu acho que é necessário ter cuidado com essa decisão, porque está se abrindo uma porta que pode representar um perigo logo à frente. O ministro que votou de forma contrária, o voto vencido no caso, ele questiona o seguinte: qual é o limite? Né? Onde é que está o limite? Porque o que pode acontecer é que qualquer filho, né, se tornando adulto, vai olhar para sua juventude, para sua infância e vai pensar: o meu pai foi negligente, vou ingressar com a ação. Com certeza. Então, é preciso que se tenha cuidado, assim, efetivamente, não existe manual de instruções para se criar um filho, não existe. Mas o que se espera, e como a doutora Jerusa comentou, o que se espera é que efetivamente os pais, e não só os pais, as mães também, assumam efetivamente a responsabilidade de educar e criar. E que as pessoas gerem filhos conscientes dessa responsabilidade. Que não é só alimentar ou cuidar da saúde ou vestir, né? A criança tem outras necessidades emocionais e psicológicas e que precisam ser atendidas. Muitas vezes mais importantes do que aquelas efetivamente prestadas. Né? Porque a pessoa, de repente, até poderia viver sem a pensão, mas não sem a atenção, sem o carinho. Isso a gente vê também até com os mais adolescentes, que muitas vezes já tem um emprego, já tem alguma fonte de renda. Então, essa questão até material não seria a mais importante. Claro, muitas vezes é essencial. Contribui, né? Contribui, mas não é aquele ali o ponto essencial, né? Talvez até abririam mão, né, da questão dos alimentos para poder receber um carinho. Contato, né? Na verdade. Exatamente. Bom, os temas de direito de família sempre rendem muito assunto, né? Teria muita coisa para falar. A gente sempre traz só apenas alguns aspectos, né, de cada assunto. Eu agradeço mais uma vez a presença das nossas convidadas, doutora Ângela, doutora Jerusa. Já as convido para que venham novamente tratar, né, de outros assuntos. E agradeço também o pessoal de casa. Passo mais uma vez o e-mail para que o pessoal possa participar, que é o abcomunidade@tvfarroupilha.com.br. E até a próxima!